E agora no bloco Hoje Rural, aqui no Hoje Magazine TV, a participação, como sempre, do Rubens Rocha Machado. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, especialmente para aquele que tem a sua pequena propriedade integrada. E o Rubens está aqui mais uma vez. Rubens, um prazer tê-lo aqui no nosso Hoje Magazine TV, aqui no Hoje Rural. Obrigado, Luiz. O prazer é nosso estar com você e com os telespectadores aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema aqui, Rubens, é lavoura, pecuária e floresta, né? Como é que é feita essa integração? Daqui a pouquinho até a gente vai mostrar uma matéria ali. Qual a importância disso e qual o tamanho de uma propriedade que você pode fazer esse tipo de atividade? Ó, Luiz, é uma matéria interessante. Eu entendo que hoje, se você não fizer dentro da sua propriedade várias práticas de cultivo e de criação, você não consegue sustentabilidade, mesmo ela sendo uma grande propriedade. Diversificar. Imagina numa pequena propriedade. Começou isso aí com o projeto Barreirão, lá em Goiás, que eles pegavam as áreas degradadas e cultivavam um milho ou um arroz no sistema Barreirão, mas porque a fazenda chamava Barreirão. E depois cultivava o capim no plantio, colocava um pouco de semente, na cobertura daquela cultura, quando jogava o adubo de cobertura, o restante. Formava-se a pastagem, tirava a cultura e a pastagem ficava formada. Aí Minas inovou, criou a integração também com o eucalipto. Aí chamou agro-silvo-pastoril, que é a integração lavoura, pecuária e eucalipto. Ou outros cultivados de madeira nova, pode ser também cultivado. O mogno africano, o cedro australiano, a teca pode. A teca, para nós aqui, que tem a umidade relativa do ar baixa, ela desenvolve muito lentamente, mas tem a acácia, que é uma árvore também muito nobre, e ultimamente agora o paricá, que você viu, o Globo Rural, inclusive, falou dele. E aí, Luiz, é que entra a parte mais importante. Por que agro-silvo-pastoril? Ou seja, também entrar a floresta. Porque o eucalipto, você sabe, ele é crescimento rápido. Com 4 anos você já começa a usar a madeira. O ideal seria esperar 6 anos, mas com 4 já pode se usar. E o melhor, ele faz o sombreamento para o gado, para dar bem-estar animal, além de quebrar o vento e a frente fria. O frio provoca, é lógico, o secamento da passagem, mas o vento é mais importante ainda, seca mais. E como você cria isso aí, você cria o bem-estar animal por ele pastorear na sombra, o sol protegendo o raio solar, principalmente no período da tarde, a passagem vai manter um pouco mais verde e também vai manter mais fenada, ou seja, como ela cobre com sombra, ela fena naturalmente o animal, mesmo seco, o animal pastoreia com uma palatabilidade muito boa. E você pode cultivar, porque você planta eucalipto com 10 metros de distância, e você pode cultivar o milho, o arroz, a soja, o feijão, outras culturas de ciclo curto, dentro daquelas áreas, renovando a pastagem. E você sabe que hoje todo mundo já está fazendo também adubação de pastagem. E aí, quando você cultiva, automaticamente você já está adubando a passagem que ali vai sair e vai fazer a integração lavoura, pecuária e floresta. Bom, eu vou mostrar as imagens que você viu aí enquanto o Rubens falava, são da reportagem que a gente vai mostrar. É uma reportagem curtinha, só para a gente dar uma noção, aqui em Minas Gerais, como é que funciona esse sistema. Há um ano, o produtor Dirceu dos Reis implantou o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Numa área de 6 hectares, o pecuarista plantou milho consorciado com braquiária e eucalipto. Os resultados logo começaram a aparecer. O pasto degradado foi totalmente recuperado. A pastagem estava muito degradada devido ao cansaço, né, do terreno, vai compactando muito o solo. Você vê que hoje já fica uma pastagem mais verde um pouco. Então já ajuda bastante a gente na produção. Não adianta só ampliar a área de pastagem, é preciso recuperar essas pastagens. E com essa implantação desse sistema, foi um casamento perfeito. A integração lavoura-pecuária também ajudou na redução dos gastos com a alimentação dos animais. Agora, Dirceu dos Reis espera o momento de utilizar a madeira, o que deve acontecer daqui a 6 anos. A proximidade com as árvores de eucalipto favorece a apicultura. Ao todo, são 14 colmeias. O pecuarista e também apicultor espera uma produção anual de 25 quilos de mel por colmeia. Para a implantação do sistema Lavoura, Pecuária e Floresta, seu Dirceu contou com a orientação da Emater Minas.
A empresa tem divulgado a técnica em todo o estado. Para o extensionista da empresa, os bons resultados obtidos na propriedade do seu Dirceu servem de exemplo para outros produtores. Ao integrar as atividades, o pecuarista melhorou a pastagem, diminuiu custos e ganhou uma opção a mais de renda. Eu enxergo a grande viabilidade desse trabalho para o agricultor familiar, porque trabalha com pequenas áreas. Então ele tem que procurar a máxima intensificação de atividades dentro da sua área. E aqui nós estamos falando de 3 atividades dentro de uma mesma área, plantada durante o mesmo período de plantio. Ou seja, você tem 3 rendas agregadas. É muito viável porque o produtor ele vai pagando o investimento ao longo do tempo. Hoje existem inclusive linhas de financiamento que o produtor pode utilizar para fazer o pagamento com prazos, né? E ele tem mostrado, a pesquisa tem mostrado, a experiência tem mostrado que o produtor consegue implantar e consegue custear no primeiro ano. O produtor também é orientado sobre os cuidados para se produzir uma madeira de boa qualidade. Para que o produtor tenha um melhor rendimento, é interessante que ele venda essas árvores para a serraria. E para que ele possa vender essas árvores para a serraria e ter uma renda maior com a venda da madeira, é importante que ele faça desrama, de maneira que não haja nós na madeira que vai ser serrada, porque os nós desvalorizam a madeira serrada. Para o agricultor, o agricultor que tem animais na área, o pecuarista, esse trabalho é de extrema importância, porque ele vai poder estar introduzindo um componente arbóreo na pastagem, ele vai estar recuperando a área de pastagem dele com a cultura, né? E ele vai poder ter um ganho adicional da madeira, daí a 6, 7 anos ele vai poder ter um ganho adicional com essa madeira que está implantando junto com a pastagem. Agora, Rubens, tem alguns cuidados que o produtor tem que tomar, mesmo como a gente viu aí, é um fator muito positivo essa integração. Mas, por exemplo, eu tenho uma propriedade, quero colocar lá o eucalipto e tal, formar uma floresta de eucalipto também e tal, mas depois eu posso cortar esse eucalipto, porque aqui, por exemplo, você planta uma árvore, depois você não pode tirar essa árvore, na cidade você não pode fazer. Não, Luiz, inclusive foi pertinente você perguntar, porque o produtor pensa, aí eu vou plantar e logo eu começo a colher e vou cortando naturalmente. Não é. Ele tem, hoje, com todas as fazendas tem que ser certificada, toda a propriedade, seja ela pequena, mini ou grande, ela tem que ter certificação, inclusive para se ter o uso da água, seja ele domiciliar aquele uso para consumo próprio e para o consumo animal, mesmo assim você tem que registrar esse consumo. Além disso, você precisa registrar que houve o plantio do eucalipto, para quando você começar a extração dele, que normalmente pode começar até com 2 anos, mas você precisa tirar a licença, precisa haver o registro que houve o plantio para a esfera comercial. Aí você pergunta, você tem que pular, por exemplo, se plantar 50 eucalipto, você tem que colocar que plantou 50. É bom registrar porque é por número de árvores, sim, eles vão cubar, fazer quantos metros cúbicos de madeira, mas é em função do número de plantas. Agora, foi bom você perguntar, porque muitas vezes a pessoa diz, olha, o eucalipto é uma árvore exótica, ela é natural, não é nem brasileira? Não é nem brasileira, natural da Austrália, e eu vou plantar aqui, não tem que dar satisfação a ninguém, não é bem assim. Porque os ambientalistas estão de olho, e você sabe, eles residem na zona urbana, mas o problema deles é todo na zona rural, que nem é, às vezes, de conhecimento deles, mas não tem problema, eles vão interferir. E ali na matéria, você viu eles dizendo que isso é bom para o pequeno proprietário, mas não é só para o pequeno, não. Aqui em Vazantes, que é vizinho nosso aqui, tem um grande plantio com mais de 3.000 hectares de integração lavoura, pecuária e reflorestamento, com eucalipto que eles usam, do Grupo Votorantim. E lá, Luiz, muitos produtores aqui, inclusive, vão lá conhecer esse sistema aí. Eles plantam as linhas de eucalipto com 10 metros, plantam soja, plantam milho, arroz, e quando a pastagem começa a ficar degradada, eles voltam com a cultura e vão extraindo naturalmente o eucalipto para acionar as indústrias deles, tanto de Vazantes como a de Três Marias, onde explora o zinco, principalmente, o chumbo e aqueles minérios ali de Vazantes. E eles usam a parte também, acho que em celulose, né? Celulose. Só que aí, Luiz, são variedades distintas. Diferentes. Agora, Rubens, além desse benefício, o benefício do gado, né, de ter um capim mais palatável, como você disse, o ano inteiro,
barreira natural contra o vento, né? Porque morre muito gado por causa do frio. Sim. Também, na época do frio. Isso aí ajuda em outras formas, assim, o terreno, por exemplo, evita erosão? Muito, porque você cultiva normalmente em nível, faz os terraços e há uma melhor infiltração, porque as árvores facilitam isso aí, porque é como se tivesse uma floresta. E não tem um outro detalhe, Luiz, hoje até quando eu estava pensando numa matéria para a gente falar, é a seringueira. Ela teve um período aqui nos anos 70 que ela entrou com uma fonte de renda muito boa e depois desapareceu, praticamente foi extinto e hoje volta com uma ênfase muito maior. O mercado internacional começou a usar o látex, a borracha, com mais intensidade, não só para pneu, mas para fins utilitários domésticos, que a borracha é muito mais importante do que o sintético, que é derivado de petróleo, que está muito caro também. E o que é melhor, Luiz, foi desenvolvido em São José do Rio Preto, José Bonifácio, próximo a São José do Rio Preto, algumas linhagens de seringueira hoje clonadas, porque o clone, uma árvore de semente, eu posso ter uma excelente seringueira, tirar a semente dela e ter árvores excelentes e árvores ruins e mais ou menos. Tá. Quando você clona um pedacinho do galho e planta um pedacinho do galho daquela árvore, você está tirando uma cópia genética daquela árvore. Até fisicamente elas vão ser iguais. Isso aí provoca o quê? Uma grande produtividade de látex. E pode ser usado nisso. Claro. Nessa integração. Inclusive, Luiz, naquelas áreas que o pessoal fala assim, eu tenho que fazer um reflorestamento na minha propriedade para preservação ambiental da área de reserva legal. Você pode usar a seringueira, extrair o látex, certo? E, o que é melhor, ninguém planta seringueira para ele extrair o látex. Ele vai ter que fazer uma parceria, dar 30% para o extrator, que ele vai lá de madrugada, sangrar e colocar o copinho. À tarde, durante o dia, ele pode até tirar uma soneca e durante a parte da tarde ele vai lá tirar o que foi coletado naquele dia. Na outra madrugada seguinte, a mesma forma. Então, por esse trabalho ser um trabalho intermitente, ou seja, de horas que não é normal de trabalho, faz-se uma parceria, certo? O Ministério do Trabalho reconhece isso aí como parceria, você vai no Sindicato dos Trabalhadores e faz um contrato social nesse sentido, e as famílias ganham 30% daquele látex. E isso aí está provocando um auê danado no meio rural, porque é hoje uma boa alternativa de renda. Quantas árvores ele precisa para ter, para viabilizar comercialmente? 10 mil árvores, o que seria pelo menos 10 hectares, seria uma árvore para cada 10 metros quadrados. Certo? Mas aí pode fazer essa integração com lavoura e com pecuária? Também, sem nenhum problema. A seringueira de hoje, Luiz, é muito diferente daquelas que nós fizemos o lançamento aqui na fazenda da Ipamig, que tinha aquelas mudas e tudo. Hoje é clone. Você vai lá, compra, encomenda, tem vários viveiros, que são viveiristas profissionais que fazem isso aí. Não é uma muda tão cara assim, hoje está custando em torno de R$ 8,00 uma muda, mas é uma muda clonada que vai ter uma vida de sangria muito mais longa, muito mais proveitosa e rentável. Além disso, naquela época você começava a sangrar uma árvore com 3 anos, mas era 10% do que você plantava. O restante ia para o 6º, 8º, 10º ano de plantio. Hoje não, a partir do 3º ano, uma árvore clonada, você já pode sangrar todas as árvores do seu reflorestamento. Isso aí é uma fonte de renda muito boa e um trabalho muito agradável, porque a pessoa trabalha na sombra, na parte da manhã e na parte da tarde. Rubens, eu agradeço a sua presença aqui e eu quero te propor um tema para a semana que vem. Você também pode escolher o tema, fica à vontade. Mas eu queria te propor um tema que era a questão da mata ciliar, né? Que é muito importante, inclusive, em qualquer tamanho de propriedade. Então, nós vamos falar com maior boa vontade, Luiz, até porque a mata ciliar que nós estamos vendo aí, ela provoca, certo? O assoreamento do rio muito fácil, se você não tiver ela. E o mais importante, você viu lá na divisa do estado de Minas com o Rio de Janeiro agora, nenhuma mata ciliar. O que está provocando? A inundação de tudo, porque o rio vai cedendo, os barrancos do rio vão cedendo, certo? E vai assoreando. E vai só aumentando a largura e, consequentemente, a invasão da água. É um tema muito bom, nós vamos falar disso aí na próxima semana. Então, na próxima semana, o Rubens Rocha falando sobre mata ciliar, especialmente nessa época de chuvas. Obrigado, Rubens, um abraço, uma ótima semana. Um abraço para você e para os telespectadores, Luiz. E a gente volta a semana que vem com o Rubens Rocha e outros temas aqui no nosso Hoje Magazine TV. Uma ótima semana para você, muito obrigado pela audiência.
Férias é com economia. Papel Chamex 500 folhas 9,90. Óleo de soja lisa 2,49. Filé de peito de frango bisteca suína 5,99 o quilo. 4 itens de hortifruti 68 centavos o quilo. 2012 muito mais barato. Na Tropical Móveis e Eletro você encontra preços baixos, jeito simples de tratar os clientes e uma grande variedade de produtos. Se você vai comprar móveis e eletrodomésticos, visite a Tropical, compre bem e economize. Afinal, a Tropical Móveis e Eletro declara respeito ao seu bolso. Notícia urgente. Agora, direto dos Estados Unidos. Está confirmado. Estamos recebendo visitantes não identificados. OVNIs, é? E atenção para os ETs se manterem à distância. Que? Caraca, meu! Pode até ser ficção, mas na vida real é assim. Quem sabe sai na frente. Iquibeu Idiomas de Outro Mundo. Matrículas abertas. A Casa do Pão de Queijo Dona Lilia está mais moderna, mais espaço, nova cozinha e o melhor, mantém a tradição mineira na produção de quitandas. Grande variedade de produtos com a qualidade que você conhece. Casa do Pão de Queijo Dona Lilia.